Olha que texto interessante, fala assim, só um minutinho, né? E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão, vem ver. E olha, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O segundo selo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o grande animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E o terceiro selo, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer o terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis que era um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. E o quarto selo, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz de outro animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis que era um cavalo amarelo. E ele estava sentado sobre ele, e tinha o nome da morte, e do inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, qual que é o ponto da Bíblia aqui? Você vê, se você for ver os Simpsons, por exemplo, em alguns momentos eles fez algumas previsões que deu certo. Temos o Nostradamus, que também deu algumas previsões e deu certo. Ele errou uma, né, que ele disse que de 2000 chegará, de 2000 não passará. Estamos em 2021. Né? Então, profecias a gente ouve muitas. Qual que é o forte da palavra de Deus? É que ela se cumpre. Ela se cumpre e o forte dela são os detalhes. Os detalhes aqui é impressionante. Né? Além de... Porque é um Deus que escreve a história, né? Então, além de ele dizer o que vai acontecer, ainda dá detalhes ainda. Então, existem várias interpretações aqui desse negócio aqui dos selos, né? Eu vou falar uma das, que é a que eu acredito, mas existem várias. Mas a que eu acredito é essa que eu vou falar aqui. Então, ele começa falando aqui sobre um momento, quando ele abre os selos, fala de um momento que a gente está vivendo. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo são coisas que a gente está vivendo agora. Isso aí está vivendo agora. A partir do quinto ainda vai acontecer. Mas esse aqui está acontecendo agora. A profundidade dele, vamos lá. Que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses 4 estão acontecendo exatamente agora, aqui. Então, o primeiro que ele fala, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e eis que vi 4 animais, que vinham com a voz de trovão, vem ver. E olhei e eis que um cavalo era branco, o que se assentava sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, o primeiro animal que ele viu foi um cavalo branco. É uma profecia, ele está vendo, João está vendo esse cavalo branco, e ele quer entender o que é. E existem algumas pessoas que falam qual que é o significado. No meu entendimento, do que eu acredito, o significado é as falsas profecias. Porque esses selos aqui, eles foram abertos no momento em que Jesus morreu e ressuscitou, foi aberto os selos. Então, desde Cristo até agora, esse selo está acontecendo. O que é esse selo aqui? É as falsas profecias, os falsos profetas, porque nunca se viu na história da humanidade tanta falsa profecia como a gente vê agora. Desde a época de Cristo, e vem só aumentando, vem só aumentando, vem só aumentando. Que são pessoas que elas foram visitadas por anjos, por exemplo, um anjo que veio e falou sobre o islamismo, né? Maomé revelou para ele, lá foi um anjo que apareceu para ele. E aí dentro, então ele escreve, e é uma profecia, segundo eles, é uma profecia maior do que a de Cristo. E aí vai. E aí tem os Mormons, né? Que foi W.J. Smith, né? Que ele também foi, segundo ele, o anjo Moroni apareceu para ele, né? E disse que tinha uma nova revelação que é maior do que a de Cristo. Então, e aí vai. Aí a maioria dessas religiões hoje, boa parte delas, é fundada por anjos. Um anjo que viu, um anjo que apareceu. Fora as pessoas que falam que elas tiveram um sonho e viu.
Alguém revelou, elas tiveram uma revelação, e elas choram, elas gritam, elas fazem tanta coisa, né, na internet para dizer o quanto que aquilo que ela está falando é real e que traz uma nova coisa, uma nova novidade. Nunca, desde que Cristo morreu até agora, nunca aconteceu isso, de ter tanta gente falando tanta loucura. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do filme Matrix. Depois que foi feito o filme Matrix, teve gente que fundou uma religião achando que a gente realmente vive numa Matrix. Aquele cantor famoso, qual é que é o nome dele? Que canta... Como é que é o nome dele? Que fazia um gingado, muito sucesso. Michael Jackson? Não, o outro. Jimi Hendrix? Não, mais antigo ainda. Fugiu da memória. Jimi Hendrix. Fugiu da memória. Você que tem uma religião pra ele. É impressionante. Pablo Escobar. Pablo Escobar, ele foi um grande terrorista, narcotraficante, chegou à política, né? A gente tem vários documentários dele, que é interessantíssimo, né? Ver a vida desse cara aí. Mas o que aconteceu? Quando ele estava no poder, ele tinha uma estratégia para a polícia não chegar até as drogas dele. Ele comprava todo mundo, comprava a polícia, comprava a população, comprava tudo. Tudo que desse para ele comprar, ele comprava. Inclusive, comprou um time de futebol. Tudo isso para agradar as massas, para as massas contar para ele o que está acontecendo, tá entendendo? Uma forma de comprar. E aí o que aconteceu? Ele deu muita casa, deu muito terreno. Aí o que aconteceu? Essas pessoas, depois que ele morreu, elas têm... Você pode olhar na internet isso aí, no YouTube. As pessoas fazem adoração, elas oram pedindo a Pablo Escobar, uma bênção, uma misericórdia. No México tem a adoração dos mortos, né? Tem até um filme chamado Coco. Você já viu um desenhozinho bacana que é baseado nisso aí. De pessoas que elas vão até os mortos, pessoas que tem cadáver, né, que elas fazem pedição. É um nível de absurdo, né? As pessoas, elas têm um vídeo que eu vi, eu achei muito impactante, que é de uma vaca, onde o cara ele ajoelha para a vaca, beija os pés da vaca e ele pega o pé da vaca e coloca na cabeça dele para tipo, a vaca abençoar ele. Então, você vê o número de berração. Quer dizer, é uma coisa crescente, nunca parou, sempre vai crescendo. Então esse é o primeiro cavalo, o cavalo branco. É o que, segundo eu entendo, que é a melhor interpretação. Existem vários, como eu falei, mas para mim a melhor interpretação é essa. É de falso profeta, falsa profecia. Aí vem o segundo selo. O segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao qual estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho aqui, ele representa o assassinato, a morte. Desde a época que Cristo morreu até agora, sempre foi muito crescente o número de morte. E aí você vê que gente que é martir, né, que fala, né, que é o cara que morre por uma causa, né? E aí você vê que isso nunca parou. Nós tivemos, desde a época de Cristo, depois que Cristo morreu e ele ressuscita, houve várias guerras, muitas guerras. E aí tem a Guerra Mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi horripilante, foi uma das piores guerras, né? Aí depois veio uma pior ainda, que foi a Segunda Guerra Mundial, com Hitler matando judeus, aquele negócio todo. Fora isso, existe a guerra do tráfico. O Brasil não para de ter guerra. Tem guerra em tudo quanto é lugar aí, na favela, na rocinha. Fora as guerras de família. Gente que se odeia, né? Que briga para todo quanto é lado. Você vê isso, né? A gente não precisa nem sair muito aqui. A gente pode ir aqui na rua e logo a gente vai ouvir alguém brigando, com aquela briga horrorosa. De famílias que não se entendem, que odeiam, que querem a morte, que ri quando o outro cai, quando o outro se quebra. Então, o cavalo vermelho é isso. Ele diz que quando ele saísse, quando abre-se o selo, ele sai, a coisa só vai piorando. Que é uma contradição, por exemplo, da igreja espírita, que diz que nós estamos sempre nos encarnando, né, e o mundo vai cada vez melhorando. Mas parece que, em termos de violência, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, vai cada vez mais piorando. Você liga a televisão, você vê cada história de crianças morrendo, né, de coisas horripilantes, pais. Então, é uma coisa crescente. E esse aqui é o segundo selo. Segundo o que o apóstolo João está vendo,
é que ele iria começar e cada vez mais iria piorar. E é exatamente o que a gente está vendo. A violência piora cada vez mais, as falsas profecias pioram cada vez mais. Cada dia tem alguma pessoa maluca aí que se coloca como profeta. Tem vários, né, na internet, né? Tem um que é o chamado Messias de Deus, tem aqui em Minas Gerais o Henrique Cristi, que incrivelmente é um maluco, mas tem mais de 1 milhão de seguidores. Tá? Então, vamos para o terceiro selo. Aí eu vou chegar onde a gente estava batendo papo aqui, né? A gente estava batendo papo aqui, eu vou chegar onde a gente estava batendo papo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei e eis que um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Então, o cavalo preto aqui, nós entendemos, é a fome. Então, desde o dia que Cristo morreu, Jesus falou assim, uma das coisas que Cristo falou quando a mulher joga o azeite sobre ele, né? E logo Judas fala assim, mas por que desperdiçou isso? Não devia desperdiçar isso. Temos tantos pobres, né? Por que não pegou isso aí? Porque naquela época isso valia muito dinheiro, né? Esse tipo de óleo, né? Que é igual mais ou menos hoje o perfume, né? Existe muito perfume caro, né? Naquela época não tinha essas essências, tinha mais o perfume do óleo, né? Então, quando se jogou o óleo em Jesus, Judas falou, por que não vendeu para os pobres, né? Porque aí Jesus dá a resposta, ele falou assim, ó, os pobres você sempre vai ter, sempre. É uma profecia que Jesus falou que de fato nunca deixou de existir pobre na terra, pelo contrário, é crescente o número de pobres. Tem uma passagem que diz assim no livro de Provérbios, que o pobre e o rico se encontram, ambos fez Deus. É Deus que acha graça de pôr o rico na terra, e a riqueza tem um porém da riqueza. Quando Deus dá a riqueza, Ele dá a riqueza para te abençoar, mas Ele também te dá a riqueza para te punir. Então, um exemplo claro é quando ele dá aquele exemplo lá do homem que tinha muitos tesouros, né? E aí ele tinha um celeiro onde ele guardava o tesouro. Ele resolveu abrir esse celeiro para ficar maior, para guardar mais tesouro. E aí Deus lá do céu fala, louco, hoje eu vou te pedir tua alma. Isso tudo que você está guardando vai ficar para quem? Então, você vê que a riqueza que Deus estava dando para ele era uma punição. Assim como Deus também faz com a pobreza. Às vezes Deus permite que o homem entre na pobreza para o abençoar, para ele se aproximar mais de Deus. Assim como Deus também usa a pobreza para castigar. Então, tanto na terra hoje, só sobe rico se Deus quiser. Qualquer pessoa que ficar rica é porque Deus achou graça para abençoar ou para punir. Mas aí, vamos lá. Então, aqui é a fome. Desde a época que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, até os dias de hoje, nunca teve tanta fome como agora. E é assim, nós vivemos numa época onde tem fartura de comida. Comida demais da conta. Só que ao mesmo tempo que tem uma abundância de comida, porque eu tenho certeza que Moisés não provou o queijo que eu comi hoje aqui, que ele não tinha iogurte para tomar. Moisés não tinha nada disso, não tinha essas... tem tantos pães gostosos, né? Tanta coisa legal, né? Chocolate, nada disso Moisés aproveitou. Nada dessa fartura ele aproveitou. E nós aproveitamos essa fartura. Hoje a pessoa mais pobre, que eu tenho certeza, a pessoa mais pobre que mora aqui no Guará, aqui em Brasília, ela com certeza era mais rica que Moisés. Essa é a realidade. Era mais rica que Moisés. Os judeus, por exemplo, na época de Cristo, até nos anos de 1800, o mundo em si era dividido entre rico e pobre, né? Depois que em 1800 veio a classe média. Mas quando eles estavam... Tem um telefone tocando aí. É a máquina do pau. Então, assim, quando ele estava... eu me perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Você estava falando dos ricos e dos pobres. Ricos e dos pobres. Então, em 1800 é que entrou a classe média. Até então não existia classe média. Então, existiam os ricos, que comiam em abundância, tinha comida em abundância, mas tinha os pobres. Os pobres, eles tomavam café da manhã e jantavam. Não existia almoço. Não existia almoço. Almoço é uma coisa que veio depois de 1800.
Agora o rico não, o rico comia toda hora, mas o pobre só tinha 2 alimentações, de manhã e à noite. Então, e aí veio tanta fartura, mas aí você se espanta quando você vê pessoas lá na Etiópia, né? Um corpo magro, né? Só que assim, a gente não precisa ir tão longe, aqui no Guará mesmo. Vai aqui na rua, aqui, né? Na praça. Chega lá na praça, lá o que você vê? Você vê gente já mendigando, por causa da pandemia, por causa de tudo que está acontecendo. As pessoas vão só cada vez mais sofrendo, né? É roubo. Então, quer dizer, nunca no mundo foi tão penoso como tem sido agora. E o que é isso? Segundo a profecia, é o cavalo preto. E está até hoje. E assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? É que se Jesus não voltar rápido, as coisas vão cada vez piorar. A violência vai piorar cada vez mais. As falsos profetas vão surgir cada vez mais. Fome, você vai ter muito motivo para chorar. Se você se compadece, você chora por essas pessoas, você vai ter muito motivo para poder chorar e compadecer, porque não vai faltar esse tipo de sofrimento, porque segundo as profecias, quanto mais Jesus demora a vir, mais essas coisas vão ficando cada vez maior. Como ele explicou lá, que era o princípio das dores. Quando a mulher está tendo as contrações, ela sabe que para a criança nascer vai ter que ter maiores contrações. E aí vem o quarto selo, que é o papo que a gente estava tendo aqui agora. Esse papo que a gente estava tendo aqui agora está aqui no quarto selo. Ele fala assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e eis que vi um cavalo amarelo. E que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome e com mortandade. E olha, presta atenção. E com as pequenas feras. As pequenas feras. Olha que interessante. Isso aqui eu acho forte. Como eu falei, o bom da profecia é isso. É porque ela traz detalhes. Então o cavalo amarelo aqui, é claro que é a morte também. Também é a morte. Quando você vai ver um cadáver, por exemplo, ele fica amarelo, né? Você vê, ele fica todo amarelo. Então esse que é o simbolismo aqui. É a morte. Mas a morte vem através de quê? A morte vem através... Ele fala aqui: e a morte e o inferno seguir, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as pequenas feras. Então, o que ele está querendo trazer aqui, naquela época que Paulo escreveu isso aqui, ele não tinha conhecimento de bactérias, ele não tinha conhecimento de vírus, não tinha conhecimento de nada disso. Então, por isso que ele cita pequenas feras. É porque essas pequenas feras é justamente isso, as bactérias. E aí, para casar uma coisa bacana, o que ele diz aqui? Que quanto mais ele vai, mais Jesus não vem, mais vai ficando pior. Vamos lá. Aedes aegypti. Na época que eu e você, Cristiano, era criança, o que o Aedes aegypti transmitia? Só a febre amarela. Só a febre amarela. O tempo foi passando, agora ele transmite a dengue, transmite a zika, transmite chikungunya. Tem a doença do Egito, que eles estão dizendo aqui que talvez há uma associação com a Aedes aegypti. Então, hoje são 5 doenças que o Aedes aegypti traz. 5. E aí você vê que nós tivemos grandes pandemias no mundo. A pior de todas foi a peste negra, né? Que vinha do rato, né? Uma doença terrível, alastrou, matou milhares de pessoas. A gripe espanhola, todas elas são mais potentes do que as atuais. São bem mais potentes que as atuais. Tiveram muito mais mortandade. Mas só que elas tiveram mais de 200 a 100 anos de duração. O Covid, ele acabou de nascer. Então, comparado, por exemplo, a gripe espanhola parece que durou 150 anos. Então, o Covid tem o quê? Tem 1 ano, né? Então ainda tem muito potencial. Você vê que ele começou uma coisa terrível, né? Complicada, mas agora já tem várias cepas, como é que é? Cepas. E aí, essas cepas vai fazendo ele ficar cada vez mais potente. Então é um vírus que vai ficando cada vez mais mortal. É justamente o que a profecia fala. Enquanto Jesus não vier, ele vai ficando pior. O que vai acontecer? A gente pode encontrar cura, a gente pode encontrar um bocado de coisa com esse Covid. A gente pode até vencer ele, como já vencemos algumas doenças. Algumas já foram erradicadas, né? Algumas doenças já foram erradicadas. Porém, se Jesus não voltar, você pode ter certeza, é só um preparo para algo pior.
Aqui, ó. E aí não tem como você se livrar. Os cavaleiros, segundo as profecias, no nosso entendimento, eles estão aí, ó, cavalgando. Não tem como se livrar. Mas aí tem uma outra passagem aqui que eu acho muito forte, que ela vem antes. Que ela dá justamente a solução do problema. Quer ver? Ela dá a solução do problema. Peraí. A visão da majestade de Deus, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, antes disso, antes de ele falar sobre isso aqui, ele fala sobre uma visão que ele está tendo do trono de Deus. Ele está lá no trono de Deus e aí ele tem uma visão. Antes de ele ver o selo se abrir, ele tem essa visão antes. Qual que é a visão? No versículo 7 de Apocalipse 4, ele fala assim: e o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma de águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor por dentro. E estava cheio de olhos. E não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Então, antes de ele falar dos selos, ele fala dessa visão que ele tem lá no trono de Deus. Está lá Deus assentado, lembrando que quando fala de trono, não é porque Deus está sentado no trono, né? Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele não tem um lugar fixo, né? Mas aqui é uma forma que João fala para a gente compreender. Porque quando a gente fala, naquela época, quando falava de trono, falava de domínio. Você domina tudo, né? Não tem ninguém acima de quem está sentado no trono. Então por isso ele usa essa linguagem, não que Deus de fato estava sentado no trono. Mas vamos lá. O ponto aqui, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que, ao ele vê um animal estranho, um animal que tinha uma cara de leão, uma cara de cordeiro, uma cara de águia e uma cara de homem. E essa visão que ele tem aqui é a resposta para nenhum dos cavalos entrar na tua casa. Esses cavalos, o cavalo branco da falsa profecia, o cavalo preto da fome, o cavalo amarelo, que é das doenças, o cavalo vermelho, que é o, né? A gente está sempre em pânico, né? Porque pode entrar um assaltante. Então a resposta está nessa visão aqui. Ele fala assim, ó: o primeiro animal era semelhante a um leão. Então, porque aqui há uma pessoa que está diante do trono de Deus. O que João quer dizer? O que essa profecia quer dizer aqui? Segundo o que eu estou interpretando aqui. Existem outras interpretações. Eu estou dando a que eu mais acredito. Então, o que é isso aqui? É a face que você tem que ter. Se você mostrar a face, essas 4 faces, porque cada face dessa é para um cavaleiro. Então, se você mostra uma face, inibe um dos cavalos. Se você mostra outra face, inibe, porque o cavalo ele vem. O cavalo da morte, da fome, ele vem. Mas se você mostrar essa face, ele volta. Ele não vem. Então a primeira é leão. O que o leão significa? E você vê que o evangelho também tem essa característica. Os 4 evangelhos têm essas características desses animais aqui. Eu não vou aprofundar para não estender mais, né? Não ficar muito estendido. Mas vamos lá. No outro momento a gente pode falar sobre isso. Além de estar isso aqui, pra você ter ideia, ó, além desses animais, eles estarem representados nos evangelhos, eles também estão representados na tribo de Israel. Todos eles. Mas para não ficar extensivo, vamos chegar aqui ao ponto que eu quero chegar. Então o primeiro animal era o leão. O leão, ele inibe o primeiro cavaleiro, que é a falsa profecia. Né? Porque existem os falsos profetas no mundo, né? Até dentro da igreja tem falsos profetas. Como é que a gente se livra desse povo? É mostrando essa face do leão. A face do leão é fé e força, que é justamente o que Mateus vai falar. Então, é fé e força. Então ele fala assim: se você estiver diante do trono de Deus, sendo uma pessoa forte e mostrando a sua fé, esse primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, que é da face, vai embora. Porque ele não resiste à fé, e ele não resiste quando você é forte. Tem uma passagem que a Bíblia fala assim que resistir ao diabo e ele foge de vós. Então, o que é resistir?
Resistir não é eu contra-atacar. Resistir é ele me atacar e eu ficar firme. Ou seja, ser forte. E aí, quando ele bate, ele vê que não dá conta, ele vai embora. Não tem jeito, ele foge. Então, a forma de um cavaleiro branco não entrar na tua casa, que é o cavaleiro das falsas profecias, é você mostrar essa face do leão. Seja forte, tenha fé, creia em Deus, seja forte. E aí, o cavaleiro branco não entra aqui. O segundo animal é semelhante ao bezerro. O bezerro é retratado, que é também o que é apresentado no livro de Marcos. O livro de Marcos vai apresentar Jesus como bezerro, como aquele que se sacrifica. Então, o bezerro, na verdade, é aquilo que era oferecido. Então, isso significa o quê? Fala de sacrifícios, você sacrificar, você se colocar em obediência. É isso que fala o bezerro. O bezerro fala isso. E quando você se coloca em obediência, pronto para se sacrificar seu tempo, entender que você precisa ter comunhão com Deus, você precisa orar, você precisa se aproximar de Deus, sabe? Quem faz a obra na nossa vida é Deus. Deus fala, vem como você está, e Ele vai trabalhando na sua vida. E aí, enquanto isso vai acontecendo, você tem que se colocar como obediente, como servo, pronto a se sacrificar. O que eu preciso fazer para agradar o meu Deus? Porque nós estamos falando de um ser que está na presença de Deus. E aí, essa face aqui espanta o segundo animal, que é... Deixa eu voltar lá que eu não esqueci qual é o segundo animal. O segundo animal... Não, o amarelo é o último. O preto é o terceiro. O vermelho. Que é o assassino. Então, como é que eu me livro? Como é que eu fico livre? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a pandemia está indo, a gente passando fome, é falta de emprego, e as pessoas pensam logo no mal, né? É o caminho mais fácil, é assassinar, é roubar. Então como é que eu me livro disso? Sendo um cordeiro de Deus, se apresentando para Deus como meu Deus. O que você quer que eu faça, meu Deus? Na obediência de Deus. Aí Deus te livra desse cavaleiro que está aí, ó, cavalgando. Desde a época que Cristo morreu até agora, e cada vez mais está cavalgando. Como é que eu me livro disso? Porque às vezes você fica em pânico em casa. Como é que eu vou colocar grade, colocar alarme, colocar isso? Porque nada disso te livra. Nada disso nos livra. Quem nos livra de fato é Deus. E como é que você consegue se livrar disso? É com essa face. Você mostrar essa face para Deus. De que você é obediente. De que você está pronto a se sacrificar se for necessário. Então essa é a forma de você se livrar do cavaleiro vermelho. E aí, o terceiro animal. Que ele tinha um rosto de homem. Então... O rosto de homem, que é o que vai apresentar inteligência. A nossa fé, ela não é uma fé fanática, não é uma fé maluca. A nossa fé é uma fé inteligente. Deus, Ele te dá a fé, mas não te tira a inteligência. Você pode raciocinar com aquele debate que a gente teve lá, né, que a gente viu lá, você viu aquele culto lá, foi para um fanatismo, né? As pessoas começaram a falar coisas que, colocar coisas que a Bíblia não diz. Falar coisas que a Bíblia não colocou. E ela começa a aumentar. É o fanatismo, é a loucura. E a Bíblia fala que você tem que ser inteligente. E se você é inteligente, a fome não pode bater na tua porta. A fome jamais vai bater na tua porta se você é uma pessoa que é inteligente. Você usa a sua fé com inteligência. Você vê que é um animal, é uma representação que ele viu, um animal que está lá diante de Deus, apresentando essas quatro faces. E é a forma dos cavaleiros nunca entrar na tua casa. Você que está assistindo, o cavalo nunca vai entrar na tua casa se você apresentar essas faces. A face do leão, força e fé, a face do cordeiro e a face do homem. Você é uma pessoa inteligente, não entrar na linha do fanatismo. Isso tudo afasta esses três cavaleiros. E o da epidemia, né? O Covid. Como é que eu afasto esse Covid de mim? Está aqui a resposta. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Presta atenção, não é uma águia parada, é uma águia que está voando. Por que isso? Porque a águia, quando está voando, o negócio dela é só o céu. O objetivo dela é o céu, o pensamento dela é o céu, a forma que ela vai comer, a forma que ela vai adquirir, tudo dela está no céu. Então essa é a face que Deus quer que você sempre apresenta para Ele. A sua cabeça está sempre no céu. A gente vive aqui na terra, a gente aproveita aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus te propõe, te proporciona, você aproveita da melhor forma.
Você vai aproveitando, mas a sua mente não pode estar aqui. A Bíblia fala que aqui você é passageiro. Você não está aqui para ficar, você não veio para ficar. E a pior coisa do mundo é quando você acha que veio para ficar, porque tem gente que está aqui e ela está tão acostumada, né? Tem o arroz, tem o feijão, mas no meu prato não pode faltar 2 tipos de carne. Tem que ter, todo dia tem que ter 2 tipos de carne. Então não pode faltar carne. Quer dizer, é uma pessoa que está muito ligada aqui, ela está muito concentrada aqui, a vida dela é aqui. E o que eu estou querendo dizer é que todas as oportunidades que você tem que aproveitar, porque é Deus que está achando graça. Se Deus dá a oportunidade de você estudar, estuda, fazer faculdade, fazer concurso, você pode ir mais além, vá. Porque é Deus que está achando graça, é Deus que está te conduzindo para isso. Porém, o seu pensamento não pode ficar só aqui. A nossa vida não é aqui, preste atenção. A vida que o homem vive hoje, que dá mais sorte, vive 80 anos, né? Vive feliz, né? Mas tem gente que vive até mais, né? Mas a maioria é os 80 anos. Depois disso, você morre. Quando você morre, você vai viver 1 ano, 2 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 800 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 15 trilhões de anos. É uma eternidade. Então a sua vida ela tem mais sentido na eternidade do que aqui na Terra. Tem uma coisa que eu vou falar isso aqui e vou encerrar. Cheguei a falar demais, né? Vou falar só isso aqui e vou encerrar. Tem uma pregação que eu fiz um tempo atrás aí, que eu gosto muito dessa pregação, eu quero até fazer ela de novo. Que é sobre a resposta de 3 perguntas que a humanidade tem. E ninguém tem a resposta dessa aí, que é: da onde nós viemos? Qual o sentido da vida? E para onde a gente vai? Deus responde essa pergunta todo dia. Todo santo dia Deus responde essa pergunta. Porque toda vez que você vê uma mulher grávida, Deus está respondendo da onde você veio, qual o sentido da vida e para onde você vai. Toda vez que você vê uma mulher grávida, Deus está te dando essa resposta. Porque para uma mulher ficar grávida, teve que haver uma vontade. Mesmo se for um estupro, teve que haver uma vontade. E esse é o ponto. Você veio da vontade de Deus. Tem passagem na Bíblia que fala: da cor dos seus olhos, foi Deus que pintou a cor dos seus olhos. O pai amoroso e bondoso que você tem, foi Deus que te deu. O pai maligno, mau, cruel, foi Deus que te deu. Porque tudo que Deus permitiu que acontecesse tem um fundamento, tem um porquê. Deus ele sabe trabalhar com todos os seres humanos. E todo projeto de Deus é um final feliz. Deus não tem nenhum projeto na vida de homens que não seja um final feliz. É o mesmo projeto que tem na vida dos anjos. Todos os anjos gozam de felicidade. E essa é a vontade de Deus. Só que Deus ele não precisa te dar um caminho bom. Ele pode te dar um caminho mau e mesmo assim te levar a um bom final. O problema são as nossas escolhas. Mas vamos voltar. Então, toda vez que você vê uma mulher grávida, a gravidez veio por causa de uma escolha. Veio por causa de uma vontade. Deus, no livro de Salmos, fala que Deus, ele colocou você na cidade que você está. Você está lá em São Paulo, você está lá nos Estados Unidos. Foi Deus que colocou você lá. Então, tudo na tua vida tem o dedo de Deus escrevendo. Você veio da vontade de Deus. Então, essa é a resposta. A segunda, qual que é o sentido da vida? O sentido da mulher estar grávida é o crescimento. Ela come, ela quer que a criança vai crescendo, porque o sentido é esse. O sentido é que ela cresça, porque quando ela crescer, ela vai sair e vai viver a vida. Então o sentido é esse, quando ela come para que a criança cresça. E esse é o sentido da vida. Aqui no Guará, um tempo atrás, tenho certeza que há uns anos atrás era mato. Hoje é uma cidade linda. Eu lembro que quando eu vim aqui, quando eu saí daqui de Brasília, aqui, Ceilândia era horrível. Nossa, hoje está linda aquela Ceilândia. Não é verdade? Os animais crescem, plantas crescem. Aqui tem um aqui que hoje em dia eu fui pegar aqui a bicicleta e vi aqui uma florzinha aqui, que linda, né, velho? Tá aqui batendo aqui a florzinha. É o sentido da vida, tudo é crescimento. Tudo que você faz é para o Davi crescer, o que você faz é o seu crescimento pessoal, o crescimento da sua família. O sentido da vida é esse. O sentido da vida é crescimento. E a resposta é: para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Toda vez que você vê uma mulher grávida, eu estou dizendo para onde você vai. Porque a resposta de Deus é... assim, quando o Davi estava, por exemplo, estava gestante do Davi, o seu projeto com o Davi era o quê?
Era dentro do ventre ou fora do ventre? Fora. Fora do ventre. Esse é o projeto de Deus. Sabe o que é esse mundo aqui? Esse mundo aqui é um útero, onde nós estamos crescendo. Para quando chegar o momento certo, a gente ir para aonde tem realmente sentido. O plano de Deus não é dentro do útero, não é na terra o plano de Deus. Mas é que Ele quer que você cresça, tanto que Ele te dá, Ele te abençoa, vai te abençoando, você vai crescendo, você vai crescendo. Esse é o plano de Deus aqui para você, que você cresça. Mas a história que Ele tem com você não é na terra, é fora dela, quando você morrer. Quando você morrer, você vai viver uma eternidade com Deus, uma novidade de vida. E a Bíblia, depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, você está vendo? A resposta de Deus é essa. Toda vez que você vê uma mulher grávida, está dizendo de onde você veio, qual que é o sentido da vida e para onde você vai. Você vai para os braços de Deus. Quando a pessoa não consegue crescer aqui, quando uma criança não cresce no útero da mãe, ela vai ser abortada. Né? Se ela não está comendo, ela vai para o aborto. E é isso que eu vejo aqui, um monte de gente abortada. Porque ela não se alimenta, não entende que o projeto de Deus é crescer. Sabe, é porque as pessoas pensam assim, eu preciso crescer. E eu sei que Deus não vai me ajudar. Então eu vou buscar o meu caminho. Sendo que é a mentalidade errada. Na verdade, é a mentalidade que o diabo quer que a gente tenha. Quanto mais você achar que Deus é mau, mais você se afasta dele. É a verdade que Deus é bom. Deus é bom. Deus é que quer te levar. É Deus que abre caminhos. É Deus que faz as coisas acontecerem. Qualquer bem que chegou até você veio da mão bondosa do Eterno. Então, o sentido da vida é crescimento, mas o nosso principal objetivo é no céu. É por isso que nós temos que ter essa visão da águia. Você pode viver aqui, crescer aqui, mas nunca se esquecer do teu Criador, porque é para lá que você vai. E é lá que tem sentido a vida. Aqui é só um crescimento, é só uma modalidade. Davi estava lá, tal, crescendo, mas a vida dele real é essa que está vivendo aqui. É isso que Deus nos propõe. Então, quer se livrar desses cavalos? Apresenta a face do leão, força e fé. Apresenta a face do cordeiro, seja obediente. Se estiver pronto, seja pronto a sacrificar. Seja inteligente. E principalmente, seu pensamento está lá no alto. É lá que o teu pensamento tem que estar. Amém? Amém. Legal? Gostou? Adorei.